Filipenses 2, de 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, falando de Jesus, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto ele faz um contraste muito grande. De um lado ele fala o seguinte, que Jesus veio em forma humana, assim, que nem eu e você, carne e osso. Esse texto também fala que ele foi exaltado e colocado como Senhor de todas as coisas. E eu gostaria de falar rapidamente sobre esse contraste. De um lado, Jesus humilhou-se a si mesmo. E Jesus humilhou-se a si mesmo para mostrar para mim e para você que o céu é um lugar para os humildes. O céu, o relacionamento com Deus é para os humildes. O que está escrito em Tiago é que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O reino de Deus é para os humildes socialmente. O reino de Deus é para os humildes emocionalmente. O reino de Deus é para os humildes de coração. O reino de Deus é para aqueles que entendem quem eles são. A palavra humildade vem da palavra humus, que quer dizer terra no latim. Então humildade é você entender que você vem da terra, né? É entender que você é pó, que você, em relação a Deus, você é simplesmente criatura. O reino de Deus é para os humildes. O reino de Deus não é para os orgulhosos, para os soberbos. Os soberbos e orgulhosos, eles não reconhecem a Deus. Deus veio para os pequenos, Deus veio para os doentes, Deus veio para os necessitados, Deus veio para aqueles que precisam. Jesus veio para aqueles que precisam. Jesus se humilhou para mostrar para nós que o céu é um lugar para os fracos. É interessante quando nós olhamos a humildade de Jesus, porque ele veio de uma família humilde, ele teve um nascimento humilde, numa manjedoura, não tinha vaga no hotel, entre animais, né? Ele veio de uma família que não era famosa, que não era rica, que não tinha posse. Mas aqui, falando a respeito da fraqueza, ele também veio na forma de um bebê. O Salvador, o Messias, o Rei dos Reis, a esperança do povo de Israel, a esperança de todos nós. Ele veio como um bebê. Você quer uma coisa mais frágil do que um bebê? Foi assim que ele veio. 2 Coríntios fala que o nosso poder, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que é quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. O reino de Deus não é para os fortes não precisam de Deus. Os fortes se bastam, os fortes se resolvem. O reino de Deus é para aqueles que sabem que são fracos, para aqueles que não sabem resolver todas as coisas, para aqueles que não sabem todas as respostas, para aqueles que não têm a força necessária para vencer todas as circunstâncias da vida. O reino de Deus é para os fracos, e Jesus mostrou isso para nós. Para aqueles que são fracos no corpo, fisicamente, né? Jesus atendeu ali as crianças, atendeu doentes, atendeu leprosos, atendeu as pessoas que eram desconsideradas, que não tinham força. Ele curou muitas dessas pessoas, mas ele acolheu aqueles que eram fisicamente debilitados. Jesus veio para aqueles que são fracos na alma, doentes no coração, entristecidos, deprimidos. Quantos que se aproximaram de Jesus e foram bem-vindos? Jesus veio para aqueles que sabem que são fracos, que sabem que precisam. Jesus veio para aqueles que são fracos socialmente. Jesus veio atender os necessitados, os pobres, aqueles que não tinham alimento, aqueles que precisavam de ajuda. Jesus veio para aqueles que em si mesmo não têm força, não conseguem, não têm condição. Finalmente, Jesus veio para mostrar que o céu é um lugar para os impotentes. É interessante que a história de Jesus, além de ser uma história de uma família humilde, além de ser a história de um bebê, é a história de uma família que estava sendo perseguida, que estava fugindo.
né, que estava fugindo da morte, né? Os bebês estavam sendo assassinados. Essa era a situação de perseguição. Jesus e a família de Jesus, eles eram refugiados. Como nós vemos hoje na TV, e tanto acontecendo em tantos lugares aqui perto da gente, na Venezuela e na Síria, pessoas que saíram e estavam sós, sem poder, impotentes, perseguidos. Mas o que a Bíblia ensina para a gente é que o Senhor é o nosso escudo, que Ele dá força, que Ele dá graça e que Ele dá glória, que bem-aventurado é aquele que põe nele a confiança. O reino dos céus é para aqueles que são impotentes, não tem poder, muitas vezes, sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida, sobre o seu futuro, ou sobre o seu passado, sobre as circunstâncias que estão ao seu redor, para aqueles que se consideram perdidos, para aqueles que se consideram sem saber o que fazer. Jesus veio para os humildes, para os fracos e impotentes. A história do Natal fala exatamente de que o céu, o relacionamento com Deus, é para aqueles que são humildes, fracos e impotentes. Mas esse mesmo texto nos ensina também que o céu veio à terra através de Jesus. O texto que nós lemos de Filipenses fala que ele foi exaltado por Deus e que um dia todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. A palavra Senhor, que nós usamos em português, quer dizer, ela é traduzida do grego, que é Kyrios. E essa palavra, ela não quer dizer esse Senhor, como vai o Senhor, bom dia Senhor. Não quer dizer simplesmente patrão, né? Kyrios significa dono, significa proprietário, significa amo, significa aquele que governa e tem a propriedade de todas as coisas. Então aquele bebê, Jesus, aquela história, fala, né, de um caminho que vai levar ao dia onde todos vão se dobrar diante de Jesus. É disso que o Filipenses fala. Que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Eu não vejo a hora de ver todos os corintianos ajoelhados. Vai acontecer, gente. É mais difícil com o corintiano, mas naquele dia vai acontecer. Todos vão se dobrar e todos vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Isso vai acontecer um dia. É sobre isso que Filipenses fala. O Natal narrado ali nos Evangelhos, ele fala de alguns lances a respeito dessa glória do rei. Por exemplo, o rei, ele é reconhecido pelos magos do Oriente. O texto fala desses senhores, né, que viajaram uma longa distância seguindo uma estrela, porque eles queriam adorá-lo, eles queriam trazer presentes para ele. E eles foram lá naquele lugar simples onde Jesus estava para trazer os presentes, simbolizando os outros povos, reconhecendo quem Jesus era. O texto fala também que os pastores, né, que estavam lá pastoreando ovelhas no campo, né, anjos vieram e anunciaram para eles que Jesus, que o Rei dos Reis estava chegando. Anunciaram para eles a respeito de quem Jesus era de verdade. O texto fala também que uma multidão de anjos naquela noite cantou e adorou a Deus. Então, sinais dessa glória futura que o texto, a narrativa do Evangelho traz para nós também. Se um dia tudo isso vai acontecer e nós vamos nos dobrar diante de Jesus, o que a Bíblia nos ensina é que hoje nós podemos antecipar aquele dia, que hoje nós podemos experimentar um pouco daquilo que o céu prepara para nós. Num momento central da vida de Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orarem, e ele ensinou os discípulos a orarem o Pai Nosso. E essa oração, chamada da oração do reino, também tem um miolo ali, tem uma parte central. E o que esse miolo fala é o seguinte:
seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Quando Jesus veio, ele veio para trazer o céu até a terra. Sabe, todos nós aguardamos o dia que nós vamos para o céu. A gente não está com muita pressa, é fato, né? Mas é o que a gente quer, né? Nós queremos o céu. Mas o ensino da Bíblia não é só de que um dia nós estaremos com Deus. O ensino de Jesus é que nós podemos experimentar um pouco do céu, agora, aqui na terra. Amém. Foi isso que ele ensinou os discípulos a orarem. No meio da oração fala, orem sempre assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. A oração que Jesus estava ensinando é a seguinte: no meio das circunstâncias da sua vida, no meio do seu cotidiano, no meio da crise do seu casamento, no meio da sua crise financeira, no meio das suas dúvidas, no meio da sua doença, no meio daquilo que está rolando na sua vida hoje, da sua falta de fé, no meio da traição, no meio das dúvidas econômicas, no meio de não saber o que fazer, no meio do nada, no meio do vazio, orem. E orem assim: vem o teu reino. Amém. Aqui na terra, como é lá no céu. O que Jesus, a vinda de Jesus nos ensina é que o céu veio até nós na terra. E hoje nós podemos experimentar um pouco desse céu. Hoje o céu está disponível para os humildes, para os fracos e para os impotentes. Mas existe um outro contraste aqui. Entre todas aquelas pessoas que estavam cercando Jesus, havia orgulhosos, poderosos e prepotentes. Os orgulhosos, os poderosos e os prepotentes, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles souberam de Jesus, mas eles não receberam a Jesus, porque eles não precisavam. Era assim que eles se imaginavam. Então, hoje, nos nossos dias também, a possibilidade é essa. Eu posso reconhecer a minha fraqueza, eu posso reconhecer a minha humildade, eu posso me humilhar diante de Deus, eu posso reconhecer a minha impotência e posso orar: venha o teu reino, venha Jesus, venha a tua vontade aqui na terra onde eu estou, assim como ela é no céu. Ou eu posso ser um daqueles orgulhosos, prepotentes, e na minha cabeça eu pensar: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, está tudo sob controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou dar um jeito, eu sei o que acontece, eu resolvo, eu posso. Ou então alguém vai me ajudar. Ou agora o Bolsonaro é o presidente, agora ele vai dar um jeito nesse negócio aí, ok? Eu tenho expectativa de que as coisas vão mudar de uma outra forma. Qual é a sua condição? Qual é a minha condição? Qual é a nossa condição? O convite de Jesus é para que nós nos humilhemos, para que nós reconheçamos as nossas fraquezas, para que nós reconheçamos a nossa impotência, para que nós nos dobremos diante dele. Hoje, um dia, todos vão fazer isso de uma forma obrigatória, mas hoje nós podemos nos dobrar e nós podemos confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Hoje nós podemos convidar o reino de Deus para vir até nós. Nós sempre confundimos cristianismo com religião, e esse nunca foi o plano de Jesus. Na verdade, ele nem fundou o cristianismo, foram os homens que fizeram isso. Jesus não fundou nenhuma igreja. Os homens se organizaram, o Espírito Santo fez isso depois, mas a mensagem de Jesus era sempre um convite. Em primeiro lugar, um convite para que Ele fosse o Senhor da nossa vida, para que nós pudéssemos entregar para Ele o controle. É isso. Convidar Jesus para ser o Senhor é entregar o controle para Ele. Isso não tem nada a ver com religião.
Isso tem nada a ver com a sua religião, com a minha religião, com a igreja, com essa igreja, com a outra igreja. O convite de Jesus é para que você entregue o controle da sua vida para Ele, para que você reconheça quem Ele é, para que você reconheça quem Jesus é. Esse é o primeiro e o maior convite que Jesus fez para a nossa vida. É o que Ele está convidando você a fazer hoje. Convidá-lo para ser o Senhor da sua vida. E sabe de uma coisa? Quando você faz isso, Ele vem. E Ele assume o controle da vida da gente. E de uma forma extraordinária, nós sentimos isso. Ele passa a habitar dentro de nós. Ele nos enche. Ele nos completa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Jesus sempre vai ouvir o nosso pedido de socorro. Jesus sempre vai ouvir o nosso clamor. A vida com Deus não é uma vida perfeita. Nós não somos. A vida cristã não é uma vida azul. Como é que é o negócio? Azul de bolinhas brancas, assim, o pessoal fala, né? Não é uma vida maravilhosa, onde tudo se encaixa, tudo dá certo. Não, é uma vida cheia de desafios e dificuldades, mas todas as vezes que nós clamarmos, o Senhor vai nos ouvir. Amém. E Ele vai vir no nosso socorro. Glória a Deus! E a oração que nós fazemos é assim: venha o teu reino, Senhor. Venha aqui na terra, assim como é no céu. Traz um pouco do céu agora aqui na terra, Senhor. Algumas vezes o que Ele faz é nos dar sabedoria para resolver a situação. Outras vezes Ele faz milagres, Ele faz coisas extraordinárias e inexplicáveis. Outras vezes Ele traz pessoas para estar perto da gente. Outras vezes Ele muda as circunstâncias. Mas em todas as vezes nós sentimos a paz e a segurança de que Ele está ali, porque Ele ouve a nossa oração.